Hoje eu estou aqui com o melhor kit de roteadores Mesh vendidos no Brasil, oficialmente homologados. É um kit Wi-Fi 6 AX3000, esse é o Deco X60 da TP-Link, que pode suportar mais de 150 conexões, essas duas peças. E aqui na caixa já vem escrito, ó, Wi-Fi Dead Zone Killer. Então se você buscar alcance, estabilidade e velocidade, esse aqui é o cara. Como diz aqui na caixa, né? O eliminador de zonas mortas Wi-Fi. Eu já fiz vários testes e vou fazer mais durante a produção desse vídeo, então se já curtiu esse tipo de assunto, sapeca aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e vamos nessa! Antes de tirar da caixa, vamos entender algumas coisas aqui. Quando eu disse melhor, é até o momento, tá? Que eu gravo esse vídeo, ele é o melhor kit roteador homologado pela Anatel aqui no Brasil. E como qualquer roteador AX3000, ele é Wi-Fi 6 nas duas bandas, em 2.4 GHz, pode chegar a uma velocidade de até 574 megabits por segundo, e em 5 GHz até 2.402 megabits por segundo, valores teóricos de acordo com o padrão AX. A TP-Link não informa muita coisa relacionada ao hardware lá no site oficial, mas de acordo com ela, ele possui um processador quad-core de 1 GHz. E aí eu fui atrás de sites de terceiros que geralmente abrem roteadores, especificam lá os mínimos detalhes. Aí vi lá que é um processador Qualcomm e ele possui 512 cada unidade, né? Possui 512 MB de memória RAM e 128 MB de memória flash. E obviamente que ele possui várias tecnologias envolvidas e a gente vai comentando no decorrer do vídeo. Na caixa temos uma boa apresentação do produto, mas ó, tá tudo em inglês apesar de ser homologado. Temos aqui ó, o selinho de homologação, inclusive aqui o alcance dele que tá em PES, SQFT, PES, não é isso? Faz a conversão aí, João, para nós. 5.000 PES para metros quadrados. 464,5 metros quadrados. É quase 470. A gente fez uma conversão ali, não sei se está totalmente certo, mas deu mais de 460 metros quadrados. Ok, esse é um teste que eu gosto de fazer durante o vídeo, porque aí eu vou nos pontos estratégicos aqui do apartamento e faço as medições. Aí, continuando, vamos ter mais algumas aplicações descritas. Vamos abrir, né? Mais importante. Como esperado, nós temos uma caixa dentro de outra caixa. Padrão dos kits Deco da TP-Link. Olha só. Olha o menino aí. Os meninos. Aqui na parte de baixo, nós temos as fontes. Olha só que diferente essa fonte. Ela é maior, né? Mais estreita e é de 24 watts. Aí você já percebe que o produto é diferenciado, né? Todos os detalhes dos acabamentos. A outra fonte está aqui também. Aí temos esse papelzinho informativo. Guia de instalação e esse cabo de rede, ó. Cabo de rede flat, se eu não me engano. Não fala a categoria, mas deve ser um Cat5e. Olha essa apresentação, Deco Hi There. Welcome. Isso aí, ó. Bem-vindo ao mundo do Deco. Wi-Fi Mesh que é superior em todo lugar. Show, hein? Passou confiança. Bom, vou mostrar um só, que é idêntico ao outro, né? E é isso, ó, que não sai, pode até sair, mas aí eu vou acabar rasgando aqui a embalagem. Deixei pra tirar esse plástico aqui com vocês. Eu já estou testando esse produto aqui há mais de uma semana, viu? Mais alguns adesivos aqui relacionados à homologação dele. Pesadinho, menino. Em cima nós temos uma entrada de ar. Tem esse detalhezinho aqui também, né? Ele é todo em plástico, mas mais uma vez eu volto a dizer, dá para perceber a boa construção. Embaixo nós temos mais entradas de ar, temos esses pés em borracha, não dá para colocar ele na parede, tá? Então você só pode usar ele sobre uma superfície. É um produto bonito, dá para fazer parte aí da decoração da casa. O botão de reset fica aqui, temos um LED indicador aqui, ó, apenas um, aqui é onde eu conecto a fonte. E aqui está uma das únicas desvantagens desse produto, ter apenas duas portas Ethernet. A número 1, onde você vai conectar o cabo que recebe a internet, que vem do equipamento do provedor, e a número 2, que você vai distribuir essa internet ou
interligar os decks, porque ele faz backhaul Ethernet. Se você não sabe o que é rede mesh, tem dezenas de vídeos aí no canal que eu explico muito, mas basicamente você vai ter uma única rede, um único SSID, e você vai conseguir caminhar por um local, por uma casa que possui esse sistema e não ser desconectado, vai permanecer em apenas uma rede, não vai precisar ficar desconectando de uma e conectando na outra. E ele faz essa interligação sem fio, mas se você quiser conectar os cabos também, você faz o backhaul Ethernet, que fica melhor ainda. Mas como eu estava dizendo, uma das únicas desvantagens desse produto, e não é só com esse produto não, tá? Vários kits de roteadores mesh de outras marcas também só possuem duas portas. E aí, falando das outras tecnologias envolvidas aqui, nós vamos ter o MU-MIMO, capacidade do roteador de se comunicar com múltiplos usuários ao mesmo tempo, e cada um desses aqui possui 4 antenas internas. Também tem beamform, que vai identificar os clientes na rede e potencializar o sinal para cada um deles. Vai ter também OFDMA 1024 QAM, que juntamente com o MU-MIMO vai te entregar aí uma menor latência, né, um menor tempo de resposta na rede. Aí ele tem também canais de 160 MHz, então maior largura de canal, de banda, mais velocidade vai passar. No último vídeo eu expliquei muito sobre isso, sobre esses canais, vale a pena assistir aí depois. Vai estar aparecendo aí para vocês nos cards e vai estar na descrição. Aí para finalizar ele tem também o Target Wake Time, o TWT, que vai fazer com que os seus dispositivos tenham um menor consumo de bateria. Ele otimiza isso. E vale ressaltar que todos os clientes que se conectarem a esses roteadores precisam também suportar essas tecnologias para que você faça uso delas. Agora sim, vamos ligar na tomada, fazer a primeira configuração, mostrar aí o sistema para vocês e depois a gente faz os testes. Vamos lá então, ó. Já conectei aqui a fonte. Vejam que tá piscando azul. Não sei se vocês lembram, mas aqui na caixa ele já indica. Amarelo é quando ele está iniciando, azul para fazer a configuração, né? Verde tá ok, e vermelho tem alguma coisa de errado não está certo. Ah, bom. Aí é o seguinte, ó, automaticamente ele já gera uma rede aqui pra gente, Deco 2F20. Eu já posso me conectar, não precisa de senha, e você vai precisar do aplicativo Deco. Eu nem vou me conectar na rede Wi-Fi não. Vamos tentar aqui configurar e deixar que o aplicativo me peça para conectar. Vamos começar. Selecione aqui o seu modelo, tá aqui ó, X60. Vai te explicar o que você vai precisar fazer, ó. Ah, vamos conectar o cabo que vem da ONU, que é o equipamento que recebe a fibra ótica. O cabo de rede que sai dela, estou conectando aqui na porta 1. Próximo, falando para verificar o modem, né? Que no meu caso aqui é o ONU. E o LED está piscando azul aqui no Deco. Já encontrou, olha que massa. Então eu vou conectar. Ok, conectado, eu vou colocar o primeiro aqui no escritório. Esse aplicativo Deco da TP-Link é muito legal. Aqui automaticamente já identificou que é dinâmico. Se você tiver PPPoE configurado no seu roteador, você vai precisar de um nome de usuário e senha. Geralmente é o provedor que a gente passa. Vou marcar aqui IP dinâmico, não vou configurar IPTV e VLAN, mas você tem essa opção aqui, ó, de fazer toda a configuração necessária. Próximo. Vamos colocar aqui o nome na rede. Já coloquei aqui, inclusive, uma senha bem fácil, mas você trate de colocar uma senha difícil e é só aguardar. Ok? Como criamos uma nova rede, então é necessário se conectar a Max Dicas, né? Conectar. Já está fazendo aqui o primeiro teste. Simples assim, seu Deco está online agora. Próximo. Vamos adicionar o segundo nó. E olha só que bacana. Se você tivesse o terceiro também, é só conectar na tomada e automaticamente elas são adicionadas, e isso pode demorar em torno de 2 minutos, então isso é muito prático. Aí a primeira coisa que me mostrou que foi o Home Shield Pro, que é um serviço pago, né, da TP-Link, depois você pode explorar aí, vai te dar alguns benefícios a mais. Aí ele vai listar tudo aí para você, ó, certo? Eu vou pular e tá aí nossa tela inicial, e eu já vou conectar ali o meu segundo Deco, só para vocês verem como que fica aqui no aplicativo. Então já consigo ver, ó, que o LED iniciou verde, dá uma olhada. Agora ele já começou a piscar azul e daqui a pouco ele estabiliza no verde e a configuração estará pronta. Prontinho, olha ali galera. Configuração realizada com sucesso e foi muito rápido. Vamos dar uma olhada no aplicativo Deco. Primeiro eu quero vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos à esquerda. Temos aqui o Laboratório Deco. Posso ativar aqui um assistente e aí ele tem várias opções de testes, inclusive ele me mostra aqui, ó, o meu provedor, meu IP público, DNS que eu adquiri, né, com o Deco. Interessante.
Posso executar aqui o diagnóstico de Wi-Fi. Olha só que massa isso aqui, ó, sem interceptação de DNS. Já aconteceu isso comigo. Interceptaram ali a ONU, colocaram um DNS e aí toda vez que eu ia acessar determinado site, ou falava que não era seguro, ou me redirecionava para um outro site, justamente para conseguir cliques, para me direcionar para outros lugares, né? Isso aí é um perigo. Aí identificamos os problemas e voltamos com o DNS correto. Bom, aqui ele fez alguns testes, me mostrou aqui download, upload, resposta do gateway, que seria aqui o site do Google, me mostra informações IP, MAC. Ok, eu nunca tinha parado para analisar esse laboratório aqui Deco, então vamos explorar isso aqui também. Porque isso não vai se limitar apenas ao Deco X60. Se você tem um outro Deco também, você vai ter essas opções aí. Tem outra opção aqui, ó, teste de velocidade. Vamos dar uma olhada. Ele encontrou lá em Ipatinga. Apareceu Timóteo aqui também, então é uns 100 km aqui da minha cidade. Olha só que interessante. Ó, tem um joguinho, rapaz. Sabia disso não, hein? Que legal, pessoal. 290. Falou que tá muito rápido. O ping ficou até que um pouco alto, 50, 152 de download e 346 de upload. Aí posso procurar por dispositivos. Demora, viu? 2000 anos depois. Tá demorando mais do que o esperado, agarrou aqui em 20%, mas basicamente ele vai ver ó, os roteadores da rede, dispositivos clientes conectados. Eu vou parar isso aqui. Agora que tinha chegado 50%. Teste de ping, eu posso colocar aqui um domínio que eu quiser, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, o domínio do nosso blog. Ping médio tá bem alto, hein? 229. Tô precisando alterar a hospedagem. Tá meio devagar. Bom, aí temos pesquisa por IP público, MAC e abrir verificador de portas. Você digita aqui um domínio ou IP para verificar se tem alguma porta aberta. Isso aqui é segurança, né? Dependendo aí da porta que estiver aberta, pode ser prejudicial para sua rede. Bacana esse assistente de Wi-Fi, viu? Primeira vez que eu pego para analisar ele. Aí eu tenho aqui embaixo, ó, visão geral, né, onde nós estamos, a tela inicial. Ações inteligentes, se você tem outros dispositivos da TP-Link, talvez criar aí um atalho para automação. Home Shield, aqui eu posso habilitar o QoS, vamos colocar aqui minha largura de banda, que são 1000 MB, e aí eu posso definir ó, qual dispositivo vai ter prioridade na rede, entendeu? Aí no controle dos pais eu posso adicionar aqui ó, um membro, por exemplo, filho. Seleciono o dispositivo, ó. Pronto, criei, aí eu posso ó, bloquear sites, filtrar por conteúdo, determinar a hora de dormir, a hora que eu vou disponibilizar esse Wi-Fi, limites de tempo, aí essas duas de baixo aqui eu preciso pagar o serviço né, Pro Home Shield, que aí é R$ 24,90 por mês ou R$ 224,90 por ano. Você analisa aí se vale a pena. E o tempo offline também. Só pra gente ver melhor aqui, ó, sites bloqueados, é só digitar o site. E aqui em filtrar por conteúdo eu defino o que eu quero bloquear de acordo com os temas, é só selecionar. E aqui no controle dos pais, se eu tocar aqui por exemplo em cima do filho, olha só, eu consigo ver os 5 sites mais visitados. Se eu tiver feito algum filtro lá, eu vou conseguir ver os 5 sites mais bloqueados. Ó, acabei de bloquear aqui o notebook do editor, provavelmente cortei a internet lá. Parou aí, João? Confere aí. Atualiza a página, abre alguma coisa. Bloqueou? Tá bloqueado. Vou desbloquear agora. Atualiza aí. Foi. Aparece lá, bloqueado e controle dos pais. Tem como requerer o acesso também. Ah, ok, olha que massa. Aí, pessoal, ó, ele pediu lá, ele digitou aquele código lá para requerir o acesso e apareceu aqui para mim, ó. Ele solicitou acesso, aí eu posso permitir se eu quiser. Por exemplo, vou permitir esse site. Aí foi adicionado a sites aprovados de filho. Entendi. Isso aqui é interessante porque às vezes você quer fazer um controle mais restritivo, seja para o seu filho ou qualquer outra pessoa, aí você bloqueia tudo e vai permitindo sites aos poucos. E aí eu tenho a opção aqui também ó, de relatórios. Tá, que por mês eu posso colocar semanal, já listou todos os dispositivos aqui para mim. Embaixo eu vejo
conexões por dia e estatísticas de uso de internet e tempo online, ainda sem dados, porque eu ativei isso há poucos minutos. Aí agora, se eu quiser ver mais relatórios, aí eu tenho que pagar. Aí é o Home Shield Pro. Ele me dá um exemplo aqui, ó, de como virar esses relatórios. Os tipos de dispositivos, ó, total de prevenções, análise de comportamento, 5 sites mais bloqueados. Assim, a gente já paga caro no equipamento, né? Daqui a pouco a gente vai falar de preço desse aqui, mas isso aqui serve não só para o Deco X60, para outros também. E claro que como cliente, eu penso que a TP-Link podia disponibilizar isso gratuitamente, né? Mas olhando pelo lado da empresa, para manter tudo isso, tem um gasto, né? Pelo visto, só as vendas dos equipamentos não pagam esses gastos. Aí você decide se assina ou não o serviço, mas mesmo se você não assinar, você ainda terá muitas opções gratuitas, como eu mostrei aqui para vocês. Aí temos a última opção aqui em mais. Eu tenho acesso aqui às configurações Wi-Fi, 2.4, 5 GHz, posso desativar cada banda se eu quiser, por exemplo, na hora de configurar um dispositivo de casa inteligente, eu posso desativar 5 GHz, porque às vezes a gente tem uns problemas aí na hora da configuração, né? E depois eu ativo de novo, porque ele já faz automaticamente esse band steering. Se você está meio perdido, é aquela função que dependendo da distância que você estiver do roteador, você vai conectar na melhor banda, né? Seja 2.4 ou 5 GHz. Em alguns roteadores a TP-Link traz isso como Smart Connect, né? Conexão inteligente. Outros fabricantes trazem band steering. Mesma coisa. Posso alterar também nome de rede e senha, inclusive aqui eu já tenho WPA3, eu já até selecionei. Posso ocultar também essa rede Wi-Fi e eu posso ativar a rede de hóspede, que seria a rede de convidados, que também possui esse band steering. E aí eu coloco uma senha aqui, se eu quiser. Se eu quiser deixar aberta também posso. Lógico que eu não recomendo isso para ninguém. Então vejam, não tenho aqui a opção de alterar canal por conta própria, largura do canal. O Deco já faz isso automaticamente. Eu, como usuário mais avançado, eu gostaria que eu pudesse eu mesmo configurar isso, né? Ele já faz isso de forma inteligente. Para alguns usuários que são mais leigos, isso aqui vai ser uma maravilha. Aí tem a opção aqui de lista negra, listar os dispositivos que eu não quero dar acesso à internet, atualizar o Deco, o meu já está atualizado. Olha só. Aí tenho aqui as configurações avançadas. Aí eu posso alterar aqui configurações de IPv4, IPv6, IP da LAN, posso alterar o IP. O padrão é 68.1, 92.68.1, IPTV e VLAN desativado, clonar MAC se eu quiser, reservar o endereço IP para determinado dispositivo. Algumas opções que por padrão já estão ativas. Temos aqui o roaming rápido. Se você tiver dispositivos mais novos, vale a pena ativar isso aqui. Na verdade, você tem que testar. Em alguns casos não fica legal. Aqui ele está falando, ó, dispositivos antigos podem ter problemas. Aí você vai ter que desativar. Mas ok, vou deixar ativo. Controle dos LEDs, posso desativar aquele LEDzinho que fica embaixo ou programar um horário. Modo de operação, tá como roteador padrão, mas ele pode também se tornar um ponto de acesso se você tiver um roteador antes, mas obviamente a rede mesh não vai ser formada com esse roteador anterior, né? Vai ser a partir dos Decos. Alertas de conexão, então ó, tem notificações push, posso configurar alertas de e-mail também para dispositivos conhecidos, desconhecidos. E ativar ou não essas notificações, você escolhe. Basicamente é isso aqui no aplicativo. Já vamos dar uma olhada aqui no sistema web, como funciona. Já abri aqui o navegador, digitei o IP dele. Vou digitar a senha de acesso às configurações. Na verdade, essa vai ser a senha da conta TP-Link ID. Prontinho, e aqui eu não tenho muitas coisas. Ó. Tem um mapa da rede, status, inclusive posso ver ó, senha da rede Wi-Fi, nome, performance da CPU e memória RAM. Em avançado aqui, eu tenho também a opção de atualizar o firmware, aqui tá tranquilo. Logs, alterar horário, fuso horário, reiniciar o equipamento e alguns parâmetros aqui também que eu posso ativar se eu quiser e sair. Basicamente é isso. Agora vamos testar aqui velocidade, máxima velocidade no Wi-Fi, começando com os smartphones então. Daqui a pouco eu pego o notebook que eu vou conseguir velocidades maiores lá, sem fio. Vamos lá, iPhone 11. Olha aí que bacana, passou dos 700 megabits por segundo em download. 710 em download. Ô João, desconecta aí por favor. O editor estava conectado ali usando o YouTube, pedi ele para desconectar. Vamos mais uma vez só para ver se tem diferença. Aumentou um pouquinho, olha aí. Então bateu 743 em download. Ó, upload está subindo.
766 em upload, agora com S20FE. Olha isso, pessoal, passou dos 800 MB em download, excelente. E olha upload, passou dos 900 MB em upload no S20FE. E faz sentido, né? Porque aqui nós temos Qualcomm. E aqui também é Qualcomm, Snapdragon. E aí a gente entra naquele assunto de ecossistema, né? Quando a gente trabalha com o mesmo fabricante, é fato que nós teremos mais vantagem em determinadas coisas. Mas assim, incrível, curti demais, tá? Esse teste aí de máximas velocidades. Só lembrando que os dois smartphones aqui têm suporte ao Wi-Fi 6. E mesmo aqui, ó, não tendo largura de banda de 160 MHz, no S20FE ele passou mais de 900 MB. Agora eu vou pegar o notebook ali rapidinho pra gente conferir a máxima velocidade que conseguimos lá. Presta aí, João, o notebook rapidinho. Aí, ó, agora sim. Aí aqui nós temos chipset Intel, tá? O AX200. Ó, conectado ali, ó, em Max Dicas, sem fio. Bora lá. Tem que passar mais de 900 aqui também, viu? Aí sim, gostei. Falei que eu ia ter mais velocidade aqui, né? Olha só. Praticamente a velocidade via cabo que eu consigo aqui se eu conectar o cabo aqui no Deco. 947 em download e praticamente 948 em upload. Excelente, curti demais. Agora vamos fazer o teste de transferência de arquivos aqui na rede. Minha câmera já descarregou, mas já tô aqui com o meu smartphone. Então, ó, notebook. Vamos jogar lá pro PC. E olha aí, essa velocidade que eu tô conseguindo em megabytes por segundo de envio. Vamos ver aqui em megabits por segundo. Então tá enviando, ó, a 120 megabits por segundo. Achei pouco, tá? Achei pouco. E aqui 13, né, megabytes por segundo, ok. Sem fio, tá? Sem fio aqui notebook. E sem fio no PC. Lá eu tenho também chipset Intel AX200. Agora o contrário, estou enviando um arquivo do PC aqui para o notebook. Olha só, tá recebendo a 200 megabits por segundo. E olhando aqui no PC, ó, ele está enviando a 27, 30 megabytes por segundo. É isso que você vai conseguir com transferência de arquivos na sua rede interna. Obviamente que não dá para afirmar que é o Deco que está limitando isso, porque também depende das placas de rede. Mas aqui estou usando 5 GHz e 5 GHz lá no PC, no Wi-Fi 6, 802.11ax. Agora vamos testar o alcance do Deco X60. Como de costume, fiz os testes nos pontos estratégicos aqui do apartamento, que tem aproximadamente 130 metros quadrados. O primeiro teste foi lá no banheiro da suíte, e eu consegui o máximo de 430 em download e 316 em upload. E vejam que até o banheiro aqui, os meus dispositivos ficaram em 5 GHz. Mas aí quando eu fui para a Copa, eu percebi que eles pularam para a rede de 2.4 GHz. A estabilidade continuou a mesma. Para o dia a dia, rede social, não senti quedas. E essa mudança de uma banda para outra depende dos dois lados, tanto do roteador quanto dos smartphones. Aí eu fiz o seguinte, para conseguir o máximo de velocidade com o Deco X60, eu desativei a rede de 2.4 GHz para fazer esses testes a partir de agora, a partir da Copa, que fica a 10,5 metros do roteador. Porque ainda assim eu consegui um bom sinal em 5 GHz, em todos os cômodos aqui do apartamento. Só que para manter o maior sinal possível, os meus dispositivos direcionaram para 2.4, entenderam? Aí desativei 2.4 e lá na Copa eu consegui o máximo em 5 GHz, de 295 em download e 146 em upload. Aí fui para a cozinha e consegui também excelentes resultados, sendo 171 em download e 98 em upload. Por fim, fui para a área de serviço, consegui o máximo de 489 em download e 383 em upload. Gostei demais desses resultados. Seria melhor ainda se eu conseguisse manter isso em 5 GHz com a rede 2.4 ativada, né? Aí coloquei o segundo Deco lá na sala de TV, que é bem aberta, né? Essa área aqui no apartamento, sala de TV, sala de estar com a Copa. Vamos ter ali apenas uma barreira de um Deco para o outro. Consequentemente, os resultados dos testes subiram, como vocês estão vendo aí na imagem. E depois eu fiz questão também de testar o Backhaul Ethernet, que foi plugar um cabo na porta 2 do primeiro Deco e na porta 1 do segundo Deco. Aí sim, qualidade absurda, como vocês estão vendo aí. Mas para ficar mais fácil de visualizar isso, eu fiz essa tabela e aí a gente consegue observar, ó, que em alguns pontos, testando o Deco sozinho e depois o Mesh
acontecendo, né, sem fio. Em alguns casos as velocidades duplicaram, até triplicaram. Lá na cozinha, por exemplo, ó, eu tinha conseguido 171/98, foi para 443/377, download e upload. Aí depois, cabeando os decos então, aí a qualidade ficou top demais. Em todos os cômodos houve uma grande melhora. Então, para finalizar esse vídeo, vamos para as minhas considerações. Quero começar primeiro falando do visual, né, do design, que realmente é muito bonito. É um kit de roteadores que você pode colocar em qualquer lugar que não vai enfeiar a sua sala ou o ambiente que ele ficar. E sim, só de pegar no produto a gente já percebe o peso, percebe que é um produto bem construído, é algo bem premium mesmo. A minha crítica aqui fica para as portas, né, que infelizmente só temos 2 portas Ethernet. Agora, olhando pelo lado do fabricante, não sei, talvez alguns podem pensar que alguns usuários podem querer conectar muitos dispositivos, né, se tivesse mais portas aqui, e aí comprometer a experiência da rede mesh. Não sei se é isso. Mas aqui, pelo que eu vejo, temos hardware para aguentar isso. E essa é uma crítica para todas as empresas que lançam kits com apenas 2 portas, certo? Aí, passando para o aplicativo, como vocês viram, é muito intuitivo, muito fácil de mexer. Para quem é leigo, vai ser uma maravilha. Agora, para quem já tem um certo conhecimento mais técnico, pode se sentir incomodado com algumas coisas, porque o roteador, o kit, já faz muito automaticamente para nós, então não é possível alterar canal, a largura do canal e outras coisas. Porém, eu preciso mencionar aqui que ele fez isso de forma eficiente. Não tive problemas aqui, gostei bastante da experiência no dia a dia, inclusive da experiência da troca, né, de um para outro à medida que eu caminho aqui pelo apartamento, pela minha casa. Não senti desconexões, tudo fluiu muito bem. Aí, olhando para os testes de máximas velocidades, gostei demais, como vocês viram, consegui passar mais de 900 MB no smartphone. Aí quando eu testei no notebook ainda, que tem uma plaquinha melhor, aí pronto, passou a velocidade contratada aqui, foi mais de 900 MB, tanto em download quanto em upload. Aí no teste de alcance aqui, apenas uma unidade, se eu colocasse ela em um ponto central aqui da casa, já atenderia perfeitamente. Mas como de costume, deixei uma aqui no estúdio. E aí eu não testei ainda outros kits de roteadores mesh que são da mesma categoria, né, a X3000. Mas eu já testei alguns roteadores que são a X3000, roteadores individuais que também podem formar uma rede mesh. E eu fiz esse gráfico. E com os resultados obtidos lá na cozinha, que é o local onde tem o pior sinal Wi-Fi aqui em casa, vejam que em download ele brigou muito, ele bateu de frente com a X3000 da Xiaomi. E como a gente sabe, roteadores chineses possuem a característica de ter um alcance melhor, porque as regras lá na China são diferentes das regras aqui no Brasil em relação à potência, alcance dessa rede Wi-Fi. E mesmo assim, o produto homologado aqui no Brasil, em relação a download, ó, ele bateu de frente com a X3000 da Xiaomi. E em relação também ao AX3 quad-core da Huawei, que também é um AX3000, olha só, ele teve um resultado bem melhor. Alcancei 171, enquanto com o Huawei eu tinha alcançado 124. E o da Xiaomi, 173. Agora, em upload também teve um bom resultado e ficou no meio desses dois que eu comparei com ele. Ficou à frente do AX3000 da Xiaomi, mas ficou atrás do AX3 quad-core da Huawei, que também é homologado aqui no Brasil, tá? O AX3, que eu testei aqui. O Xiaomi não. Eu coloquei apenas esses 3 aí no gráfico, mas, por exemplo, se eu fosse comparar com outros AX3000 também, que é o AX50 da TP-Link, a X12 da Tenda, o X60, Deco X60 é superior também. Conseguiu resultados superiores nesse ponto aqui do apartamento. Então, resumindo, ele tem sim um ótimo alcance e essas comparações, né, foi com apenas uma unidade. Aí depois que eu coloquei as duas em funcionamento, aí pronto, ficou com velocidades excelentes, tanto sem fio, principalmente no cabo, né, como vocês viram naquela tabelinha que eu fiz. Bom, agora vamos falar de preço, né? Excelente produto, mas e o preço? É aí que a mãe chora e o filho não vê. O filho chora e a mãe não vê, né? Aí beleza, produto muito bom, ótima performance e desempenho, mas e o preço? É, aí se você quiser ter algo bom aqui no Brasil, homologado, você não vai conseguir pagar muito barato. Um kit com 2 hoje está saindo em torno de R$ 1.700 a R$ 1.800. Ou seja, um produto para pessoas exigentes que querem ter um melhor resultado com a sua rede Wi-Fi e um produto homologado pela Anatel aqui no Brasil com 5 anos de garantia. Esse é o preço dele atual. Pode ser que esse preço mude
e eu vou estar acompanhando e vou deixar aí na descrição para vocês o melhor preço que eu encontrar. E claro que vocês comprando através desses links, vocês não pagam mais nada por isso e ajuda muito o canal. Para concluir, realmente é um produto muito premium, gostei muito dos resultados e é um ótimo investimento para você que quer melhorar a sua rede Wi-Fi. Mas e vocês, o que acharam? Deixa aí nos comentários, não cai não. Deixa aí nos comentários e compartilha esse vídeo também com aquele amigo seu que você sabe que tá precisando melhorar a rede Wi-Fi, que tá um cocô. Manda pra ele, fala, ó, isso aí é top, assiste esse vídeo que vai resolver seus problemas. Me acompanhe mais de perto, principalmente lá no Instagram, posto bastante coisas também. Aqui embaixo você vai conferir uma playlist com análises de roteadores e aqui em cima um vídeo que o algoritmo vai te indicar e pode ser que você goste. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês.